é o desenvolvimento de exegese, que é o estudo da língua original aplicada à teologia, para trazer o sentido original para hoje. E nós temos um terceiro, que eu acho esse fundamental, que é o projeto ministerial. Projeto ministerial seria, a partir da teologia, a partir da realidade, você fazer um projeto que aplique a teologia àquela realidade. Então, por exemplo, eu acho, inclusive, que aprender projeto ministerial é mais útil para um aluno de teologia do que ele aprender a fazer monografia, né? Monografia é importante também. Mas o projeto ministerial significa o seguinte: eu sou um teólogo, eu sou um evangelista, eu sou um missionário, eu sou um pastor. Eu encontro uma realidade na igreja local, né? Aí eu vou desenvolver uma teologia aplicada àquela realidade local. Então, vou te dar um exemplo. Eu chego numa determinada igreja e eu percebo uma carência de discipulado bíblico na igreja, né? Então, a realidade que eu estou observando é: a igreja tem uma carência formativa de discipulado bíblico. Eu sou o teólogo, cheguei no lugar, sou estudioso da palavra, né? Sou o evangelista, o pastor, o mestre, enfim. Então, eu vou formular um projeto em que eu desenvolva o discipulado desta igreja local. Esse encontro da realidade com a teologia, na chamada teologia prática, que é aquele quarto item ali, o resultado do tipo de interação disso chama projeto ministerial. Então eu vou fazer um projeto ministerial em que eu vou fazer uma teologia aplicada. Um outro exemplo do que seria um projeto ministerial: eu chego numa determinada comunidade e eu descubro, como por exemplo, eu fui pastorear numa cidade que era de colonização sulista, né? Então, predominantemente eram alemães, né? Eram pessoas descendentes de imigrantes europeus, né? De italianos, alemães, esse perfil, né? E no interior do Mato Grosso, quando eu fui pastoreá-los, a cidade era uma cidade do agronegócio, como aqui, e era uma cidade de muita rotatividade de pessoas. Além disso, você tem a cultura sulista, vamos colocar dessa maneira, que não era muito de enturmar e entrosamento num primeiro momento, vamos dizer assim também. Então, o resultado: você tem um problema de uma cidade que muita gente chega, mas a pessoa, quando chega na cidade, não é acolhida e absorvida na comunidade com facilidade. E aí você tem um terceiro fator, que nossas igrejas presbiterianas não são as melhores do mundo, né, em acolhida e recepção de novos que chegam. Então, quer dizer, ali era o somatório de 3 problemas. Nós tínhamos o problema, né, da nossa própria cultura de não ser muito acolhedora. Nós somos meio... não gostamos de forasteiros, né? Aí soma, né? Nós cremos na eleição, mas não precisa levar a eleição ao limite, né? Só os eleitos sobreviverão, só os eleitos, né? É teologia da eleição, não é teologia do Highlander, né? Só pode haver um, né? Então, às vezes, nós culturalmente, como igreja, temos uma cultura organizacional, usando essa linguagem, que não acolhe da maneira que devia. Aí nós tínhamos a rotatividade na cidade. A cidade era um bate e volta sem fim, alto índice de depressão, alto índice de problemas por consequência disso, né? Alto índice de pessoas que não ficam e vão embora, desistem de morar na cidade, entendeu? Por conta disso. E a própria cultura regional, que era pouco afeita a pessoas que chegavam. Aí você chega numa cultura como a nossa em Cuiabá, que é o oposto. Cuiabano, você conhece Cuiabano hoje, amanhã você está na cozinha dele comendo, né? Então é mais ou menos assim. Lá em Lucas, se eu ficasse 6 meses, 1 ano sem visitar ninguém, estava tudo certo. Então é totalmente diferente as culturas. Não estou falando certo ou errado, estou falando diferente. Então, qual foi o projeto ministerial que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um projeto ministerial com o conselho da igreja, liderança, em que nós trabalhamos o tema, a doutrina bíblica da hospitalidade. Doutrina, existe ou não existe? Hospitalidade, inclusive, está na lista das pastorais, Tito e Timóteo, como uma característica do ministério cristão. Então, o que a gente percebe? Eu aprendi isso com o pastor Ronaldo Lidório.
ele aplica isso em missões, missiologia. E aí ele fala que nós temos que mapear a realidade que está ao nosso redor para perceber as carências bíblico-teológicas. E aí o que acontece? Em Lucas, a gente fez um trabalho lá, foi muito bom. Mas em Lucas a gente pegou a igreja com 40 membros, depois de 7, 8 anos a gente entregou com 230 membros. Trabalho árduo. Construímos um templo novo para 500 lugares, que para a região foi muito importante. Implantamos um projeto social bem forte e estávamos com um projeto alinhado com o Mackenzie para um colégio presbiteriano confessional na cidade. Então aquele tripé presbiteriano, só faltou ter um hospital, né? Mas assim, a gente estava fazendo aquele trabalho a visão dos missionários, né? Quem estava em ação social sabe o que eu penso a respeito, trocamos ideias sobre isso. E aí, meus irmãos, eu brinco que o trabalho que a gente fez em Lucas foi uma benção, mas se fosse em Cuiabá, acho que a gente entregava com 600, 700 membros. Por quê? Porque a diferença cultural pesa. A diferença cultural pesa. Vocês estão entendendo isso? Eu estou falando que é para você acomodar o evangelho à cultura? Não é isso que eu estou falando. Ao contrário, você vai, a partir da observação da cultura, aplicar o evangelho aonde você está vendo que precisa confrontar ou ensinar ou padronizar à luz do evangelho. Está vendo? Então é isso que você faz, né? Por exemplo, tem gente que ensina que contextualização é uma espécie de diluição da mensagem. Essa não é contextualização, né? Isso é assimilação da cultura. É diferente. Contextualização é você pegar o evangelho e levar a cultura desenvolvendo teologias bíblicas que respondam aos desafios concretos observados. Então, eu estou explicando isso para explicar um projeto ministerial. E aí, nesse projeto ministerial, o que a gente fez? Detectei que a necessidade lá era o desenvolvimento de uma teologia bíblica da hospitalidade. Então, foi o que nós trabalhamos com a igreja. Então, daí veio o lema da igreja, uma igreja hospitaleira a serviço do reino. Então, nós trabalhamos um lema da igreja, uma igreja hospitaleira a serviço do reino. Isso afetou o púlpito da igreja, começamos a pregar teologicamente sobre o que a Bíblia ensina sobre hospitalidade, né? Isso envolve os ministérios, departamentos da igreja. Então, por exemplo, como que chama a sala preparatória para batismo aqui? Catecúmenos. Quando eu cursei, chamava catecúmenos, né? Quem veio da igreja católica tem a outra sala que chama catequese. Quem teve lá, né, fez catequese e catecúmeno, né? Parece até catacumba, né? Aí você há de convir que, tirando nós que sabemos a nossa gíria, para quem chega de fora isso é meio assustador, né? Então, aí o que acontece? Primeira coisa que nós mudamos lá, a sala de catecúmenos passou a chamar Seja Bem-vindo. Melhorou um pouquinho? Melhorou, né? Mas por que a sala de catecúmenos ela mudou o nome para Seja Bem-vindo? Porque ela era a sala onde nós discipulávamos pessoas que estavam chegando à igreja. Tá vendo? Então, você está vendo? Isso é pragmatismo? Não é. Isso é uma teologia bíblica e um projeto ministerial que atende à realidade. Entendeu isso? Sem diluir o evangelho. Ao contrário, aplicando o evangelho à necessidade prática da igreja. Minha área de mestrado, minha área de doutorado são nessa área de teologia prática. Então, a teologia prática ali, meus irmãos, não é a prateleira mais fraca da teologia, não analise assim. A teologia prática, ela pega aquela riqueza construída nos outros 3 departamentos da teologia e ela traz para a vida da igreja local, para que a igreja local possa dar fruto. O que um bom aluno evangelista precisa ter? Ele precisa ter inúmeras ferramentas de teologia prática, para que quando ele chegue num campo, conforme ele vê uma necessidade, ele sabe suprir aquela necessidade. Entendeu? Não é necessariamente ele entulhar a igreja de conhecimento bíblico, teológico e pesquisa exegética. Chega lá no vamos ver da igreja, ninguém sabe o que fazer com isso.